Alô, bom dia, estamos de volta nessa sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Bem, você certamente deve estar se perguntando por que a tão esperada lista de Jeffrey Epstein, prometida pelo FBI, ainda não foi divulgada pela Procuradora-Geral Pam Bondi. Quem está barrando a entrega dessa lista? Pergunta importante, porque está todo mundo no aguardo da tal lista. Bem, quem dá uma pista do que está realmente acontecendo é o site Uncancelled News, que disse hoje, entre outras coisas, o seguinte, algo para nos fazer pensar. Nos últimos 16 anos, os Estados Unidos foram administrados pela esquerda por pelo menos 14 anos. Dos últimos 16 anos, a esquerda comandou o espetáculo em 14 anos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a esquerda, ou o governo de esquerda norte-americano, vamos chamá-lo de Barack Hussein Obama, e também de Biden, mas muitos consideram o terceiro mandato de Obama, indicou esquerdistas para postos chaves do serviço público. E esses esquerdistas, evidentemente, indicaram outros esquerdistas como seus funcionários. O que, no final das contas, quer dizer o seguinte: o serviço público norte-americano está praticamente todo ele aparelhado por gente que não quer saber nem ouvir falar de Donald Trump. Está aparelhado por pessoas que querem ver o fracasso de Donald Trump. Aliás, não queriam vê-lo na presidência, mas já que não conseguiram impedi-lo, querem que ele fracasse. Isso é uma dedução muito óbvia. Acontece o seguinte, essa dedução óbvia nos leva a uma espécie de motim, por assim dizer, uma conspiração muito grande para derrubar o loirão dentro do serviço público. Vejam só o que disse o site. Entre outras coisas, uma matéria longa publicada hoje, o site diz que no final do governo Biden, a dominação esquerdista da maioria de nossas agências federais está virtualmente completa. Estava virtualmente completa, mas agora temos uma nova administração que a maioria de nossos trabalhadores federais esquerdistas detesta completamente. Muitos deles não têm absolutamente nenhuma intenção de cooperar com a nova administração. E alguns deles já começaram a se rebelar abertamente contra a administração Trump. Aí vem a informação mais importante desse artigo. Um movimento secreto, conhecido como #OutGov, tornou-se o epicentro desta rebelião. Os envolvidos se comunicam principalmente por meio de contas anônimas de mídia social e um aplicativo de mensagens criptografadas. Autodenominado a #OutGov, a rede desenvolveu uma presença visível e pública nas últimas semanas por meio de contas Blue Sky, a maioria das quais traz nomes ou iniciais de agências federais com o objetivo de levar informações ao público e, o outro objetivo, corrigir a desinformação sobre o caos desencadeado pelo governo Trump, segundo essas mesmas pessoas. Com 40 contas até o momento, seu megafone coletivo está ficando mais alto, já que a maioria das contas tem dezenas de milhares de seguidores, a maior com quase 95 mil seguidores. Essa rede, #OutGov, formou também um grupo e uma série de subgrupos no Wire, o aplicativo de mensagens criptografadas, para compartilhar informações e desenvolver estratégias, como, por exemplo, aconteceu no sábado passado. A maioria das pessoas, no entanto, não percebe isso, mas o movimento #OutGov foi muito ativo durante o primeiro governo Trump, ou seja, ele já existia, apenas
está retornando. É claro que isso desapareceu durante o governo Biden, diz a matéria, porque os esquerdistas dentro de nossas agências federais não viam necessidade de se rebelar contra o velho Joe. Porém, agora ele está de volta com força total. Hashtag OutGov. Data do primeiro governo Trump, mas é ainda mais necessário agora, disse uma funcionária da FEMA, a Agência de Resposta a Desastres, que pediu anonimato para evitar ser alvo no trabalho. Ela recentemente lançou uma conta hashtag OutGovFEMA no Blue Sky, com quase 13 mil seguidores. A conta diz que é dedicada a ajudar as pessoas antes, durante e depois deste desastre, chamado, para eles, claro, Donald Trump, ou seja, um desastre democrático. Um membro do grupo que ousou tornar pública a sua identidade explicou qual é o verdadeiro propósito do hashtag OutGov. Ele disse: a rede tem como objetivo expor políticas prejudiciais, defender instituições públicas e equipar os cidadãos com ferramentas para combater o autoritarismo. Essa pessoa se identifica como Lynn Stahl e foi contratada do Departamento de Assuntos, de Veteranos e membro do grupo, hashtag OutGov. E ela disse isso ao Guardian. Em outras palavras, diz o site, eles querem usar as suas posições dentro do governo federal para se oporem ao governo Trump de qualquer maneira que puderem. Se isso, diz o site, se isso vos parece uma insubordinação grosseira, saibam, isso é uma insubordinação grosseira. E, alerta o site, já estamos vendo os resultados. A procuradora-geral Pam Bondi instruiu o FBI a entregar todos os documentos relacionados a Jeffrey Epstein ao seu escritório. E eles, o pessoal do FBI, lhe disseram que haviam feito isso. Porém, agora descobriu-se que eles retiveram secretamente milhares de documentos e Pam Bondi está, claro, extremamente chateada. A procuradora-geral enviou uma carta inflamada ao diretor do FBI, Kash Patel, na quinta-feira, conhecida como ontem, acusando investigadores federais em Nova York de reter milhares de páginas de documentos de Epstein que ela prometeu tornar públicos. Bondi disse que solicitou o arquivo completo do caso Epstein antes de Patel ser confirmado como chefe do FBI e recebeu cerca de 200 páginas de arquivo, muito menos do que o número de páginas divulgadas no ano passado em um processo civil conectado a Ghislaine Maxwell, ex-amante e cúmplice condenada do traficante Jeffrey Epstein. Ela disse: eu questionei repetidamente se este era o conjunto completo de documentos em resposta à minha solicitação e fui repetidamente assegurado pelo FBI que tínhamos recebido o conjunto completo de documentos. Ontem à noite, porém, soube por uma fonte que o FBI em Nova York estava de posse de milhares de páginas de documentos relacionados à investigação a investigação e indiciamento de Epstein, que ficaram retidos. Milhares, deram lá 200 páginas, com alguns nomes provavelmente até ligados à direita, mas esconderam o grosso da coisa. Deram só a pontinha do iceberg, aquela que fica acima da linha da água. Quantos nomes estão nessas centenas, milhares de páginas que ainda estão retidas? Essa é a pergunta. Infelizmente, diz o site, muitos dos documentos que Bondi deseja podem já nem existir mais. Daí porque se escandalizou essa semana, aliás, eu trouxe aqui a notícia 2 vezes, de que agentes do FBI estavam apagando arquivos em servidores externos. Lembram? Eu disse isso na quarta-feira.
se não me engano, na terça e na quarta-feira. Estavam apagando arquivos como se não houvesse amanhã. E as folhas, claro, essas impressas é muito mais fácil de eliminar. Existem servidores do FBI, disse o ex-agente que virou denunciante, Garrett O'Boyle, e pessoas dentro do FBI que têm trabalhado dia e noite para destruir arquivos nesses servidores. Aliás, essa foi a denúncia de Schellenberger essa semana também no X. Não tenho ideia do que seja, disse ele, só posso especular, mas você mencionou a lista de Epstein. Imagino que sejam casos como esse, os de Epstein. Agora que Kash Patel, diz o site, foi finalmente confirmado, ele está se movendo rapidamente para tentar assumir o controle da agência, mas parece que muitos agentes do FBI não têm a intenção de obedecer às suas ordens legais. Pois imaginem, voltando ao comecinho do vídeo, 12 anos dos últimos 16 foram governados pela esquerda que aparelhou toda a máquina, principalmente essas agências aí extremamente importantes e sensíveis, como FEMA, CIA, FBI. Como o governo sairá dessa? Esse é o problema que está em tela nesse momento. Porque trata-se, na verdade, sim, de um grande motim, de uma grande conspiração, de um jogo bruto interno para derrubar o governo. E isso, claro, quer dizer bloquear toda e qualquer informação que o governo está tentando trazer à luz do dia. O Dodge, quem o diga. Mas, nesse caso aí, a briga é direta com Kash Patel e Dan Bongino. O que o governo pode fazer? Substituir toda essa gente de uma hora para outra? Como fazer com que agentes importantes do FBI sejam substituídos por outros agentes eficientes do dia para a noite? Esse é o impasse, essa é a dificuldade mais, digamos, intensa, mais, digamos, urgente para o governo Trump dentro de sua casa, claro. Bem, aqui uma nota interessante, essa notícia eu deveria ter dado ontem, a morte de um dos meus atores preferidos, Gene Hackman, a morte dele e sua esposa. A morte do casal está envolta em mistérios, é uma morte muito suspeita, mas eu falarei disso na curtinha de hoje do professor. Ela é suspeita por quê exatamente? Vamos ver no decorrer do período. E outra informação importante, antes de terminar, é que Zelensky chegou finalmente a Washington, D.C. E a pergunta que se faz é, sairá algum acordo desse encontro entre Donald Trump e Zelensky? É o que também se espera para hoje. Então, muita coisa importante na curtinha do professor. Por isso eu volto à noite e espero vocês. Até lá, se Deus quiser.